Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel e eu quero falar hoje que não é só conhecimento técnico que separa um programador ou programadora júnior de um sênior, por exemplo. Eu quero começar falando que eu nunca trabalhei como programador júnior, tá? E eu posso provar. Quer ver só? Eu tô aqui em mãos com a minha carteira profissional e eu quero mostrar aqui para vocês, olha só, que eu trabalhava antes de trabalhar como programador front-end, eu trabalhava, olha só, cargo analista de programação visual, ou seja, eu era designer, e eu trabalhei aqui, olha só, até, deixa eu ver se mostra a data de saída, 30 de novembro de 2010, tá? Então, 30 de novembro de 2010 até 30 de novembro de 2010, eu era designer gráfico, eu era analista de programação visual. Quando foi 1 de dezembro de 2010, eu virei programador front-end pleno. Olha só, front-end pleno. Bacana, pessoal? Ou seja, eu saí um dia como design gráfico, como analista de programação visual, no outro dia eu já estava trabalhando como desenvolvedor front-end pleno, tá? E por que que aconteceu isso comigo? Porque eu já tinha uma certa experiência, eu já tinha bagagem profissional. Mesmo que eu nunca tinha trabalhado como programador, mesmo que a minha área era designer, não tinha nada a ver com programação, mas eu já comecei a trabalhar com programação como pleno, tá? E por que que isso aconteceu? Como eu falei, eu já tinha uma bagagem profissional, eu já tinha conhecimento corporativo, digamos assim. E eu quero aproveitar e falar para vocês que eu, nesse meu primeiro emprego registrado como programador, eu consegui fazer uma besteira muito grande, tá? Eu tirei do ar vários sites, né, de uma empresa de vários países da América Latina, tá? Eu fiz uma besteira muito grande no sistema, lá no CMS deles. Eu removi, por exemplo, eu tirei do ar sites da Colômbia, sites do Chile e outros países também que eu já não me lembro, alguns países da América Latina, tá? Nesse momento, assim, me deu um gelo grande, quase entrei em pânico. Primeira coisa que eu pensei, bom, vou recuperar, vou conversar com a pessoa que trabalha na empresa lá e vou recuperar o backup. A resposta foi a seguinte: não há backup desses arquivos e arruma logo antes que alguém perceba. Esse foi o feedback que eu tive quando eu pedi ajuda. Eu não tinha quem me ajudar nessa época. Eu simplesmente removi o site. Você digitava lá o site da empresa.co, por exemplo, de Colômbia, aparecia um monte de arquivo tudo quebrado. Eu removi, eu lixei com um monte de coisa, tá? E aí, primeira coisa que eu tentei então foi fazer o backup, não consegui. Depois eu procurei o meu líder técnico, e ele não estava na empresa, ele estava almoçando, ele tinha saído, sei lá o quê. E aí, ao invés de eu me desesperar, ao invés de eu entrar em pânico, eu comecei a pensar, o que que eu posso fazer para reverter essa situação? E aí eu tive uma ideia. Eu refiz alguns sites, os sites que eu tinha removido, né, que eu tinha tirado do ar, eu refiz esses sites, tá? Olhando o quê? Olhando como se fosse o Gira, tá? Não era o Gira naquela época, eu nem me lembro qual que era o software, mas era como se fosse o Gira, o Trello, alguma coisa do tipo, tá? Ou seja, eu olhei todas as requisições que tinham feito sobre para aqueles sites, para aquelas páginas, e eu acabei refazendo tudo, tá? Eu trabalhei provavelmente aí uma semana, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, acredito que até um pouco mais. Trabalhei uma semana, então uma semana eu não fiz nenhuma demanda extra, eu simplesmente fiquei corrigindo o que eu tinha feito de errado, tá? E aí, passou um pouquinho, o meu líder me chama para conversar, o meu líder e a líder dele me chama para conversar numa salinha. Eu falei, pronto, agora eu vou ser demitido, perdi a chance aí, primeiro emprego como programador, já vou ser demitido e sei lá, né? Foi isso que eu pensei. E chegou lá, na verdade foi o oposto. É óbvio que foi falado para que eu tomasse cuidado, que isso não acontecesse mais. Perguntaram como que eu tinha feito isso, como que a gente poderia fazer para que isso não acontecesse de novo, nem comigo, nem com mais ninguém, tá? E aí eu expliquei como que eu tinha feito. Na verdade, o problema era porque o CMS deles, eles usavam variáveis de seção. Então, eu tinha aberto duas abas do mesmo browser, tendo lá, por exemplo, página da América Latina e de outro país, sei lá, México, tá? E aí eu removi os arquivos de um lugar, olhando visualmente para o browser, olhando que eu tinha removido os arquivos de um lugar, mas na verdade, sem querer, eu removi de outro. Por quê? Porque o sistema usava variável de seção. E isso eu não tinha como saber. Imagina, eu tô com um browser lá, vendo um CMS, vou lá, removo os arquivos, eu removi os arquivos e olhei, os arquivos estavam lá.
Falei, ué, mas eu apaguei, eu removi esses arquivos, como que eles estão aqui ainda? Quando eu mudei a aba do browser, eu vi que na verdade eu tinha removido de outro lugar sem querer. Foi isso que aconteceu, tá? Mas o fato é que em uma semana a gente conseguiu recuperar, refazendo tudo, né? Olhando todo o histórico de solicitações que foram feitos, né? Na verdade, eu não removi todos os arquivos, eu removi alguns arquivos estáticos que foram fáceis de recuperar, e depois de recuperados, depois eu fui refazendo todas as alterações que haviam sido pedidos até aquele momento, tá? Foi basicamente isso que eu fiz. E então, o meu líder chegou para conversar comigo e falou: olha, é isso mesmo que a gente esperava de você, problemas acontecem, mas o que vai mudar, na verdade, de uma pessoa que está começando para uma pessoa que tem um pouco mais de experiência, é o autocontrole, é manter a calma, é procurar uma saída, né? Não entrar em desespero, lógico que dá aquele gelo na hora, mas você precisa se acalmar e precisa resolver o problema, tá? Isso não tem como fugir. E foi isso que ele veio falar para mim: olha, você fez exatamente o que a gente esperava de você. Manteve a calma e resolveu o problema sem precisar de ajuda de ninguém. Você foi lá, tomou uma decisão, seguiu em frente, problema resolvido, parabéns. O que a gente pode fazer para não acontecer mais? Eu falei, olha, proíbe qualquer pessoa de abrir duas abas com o mesmo sistema. Cada browser só pode ter uma aba com esse sistema, porque ele provavelmente deve usar a variável de seção, e foi isso que aconteceu comigo, tá? Isso foi passado depois para a equipe toda. Infelizmente, eu fui o primeiro que fez isso, e a gente percebeu essa questão. Bacana, pessoal? Então, era isso que eu queria falar para vocês. Basicamente, o que vai mudar de uma pessoa que está começando para uma pessoa que tem um pouco mais de experiência não é simplesmente o conhecimento técnico. É óbvio que isso também conta, né? Quanto mais conhecimento técnico você tem, melhor preparado você é para lidar com o dia a dia. Mas não é só isso, tá? É ter autocontrole, ter calma. Enquanto todo mundo estiver nervoso, você mantenha a calma, tenta raciocinar numa solução, o que você pode fazer para resolver um problema, tá? Também saber trabalhar em equipe, né? Além de ter o autocontrole, principalmente ter sabedoria e não só conhecimento técnico, é o que vai diferenciar você que está começando de uma pessoa que tem um pouco mais de experiência, tá? Mesmo que o conhecimento técnico seja mais ou menos ali equivalente. Tá bom, pessoal? É isso, fica essa dica para vocês. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha para mim aí. Se não gostou, dá um dislike também, não tem problema nenhum. Se não for inscrito no canal, peço por favor que se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Um grande abraço e até o próximo. Até!